Boa noite, pessoal. Essa é a nossa 22ª aula de matemática. Tá? Na aula passada, eu expliquei para vocês, eu peguei a fórmula do juros simples e transformei ela em juros compostos. E expliquei a diferença entre juros simples e juros compostos. O de juros simples, ele pega o valor do capital e calcula, usando a taxa, sempre o valor do capital para calcular os juros mensais. No caso, juros simples. Nos juros compostos, o que ele faz? Ele pega o primeiro mês, ele pega o valor do capital inicial. No segundo mês, ele começa a pegar o valor do capital inicial mais os juros do mês anterior. Então, ele sempre vai pegando um montante para fazer o cálculo. Tanto que, na fórmula de juros compostos, é a fórmula do montante. Eu vou compartilhar para vocês aqui a nossa tela para a gente começar. Hoje, a nossa aula vai ser rápida também, que tem 5 exercícios super simples de juros. Só para vocês fixarem um pouquinho a utilização e a operacionalização da fórmula. Pronto. Estão olhando aí? Estão vendo aí? Beleza? Vamos lá. Então, como eu falei para vocês, chegamos na aula passada nessa fórmula aqui, ó. Montante é igual ao capital, que multiplica 1 mais a taxa elevada ao tempo. Perfeito? Se vocês querem saber como eu cheguei nisso aqui, revêem a aula. Está gravada lá já. Está disponível a aula passada lá para vocês verem como nós chegamos aqui. Do CIT, né? Que do juros é igual a CIT, eu transformei ela para essa fórmula aqui. Perfeito? Então, vamos começar a fazer alguns exercícios utilizando a nossa fórmula. Lembrando sempre, que eu não vou precisar lembrar mais de vocês, que juros é igual ao montante menos o capital. Isso aqui não vou, isso aqui já está na cabeça de vocês desde o início. Tá? Então, vamos lá. Cristiane aplicou R$300 em um investimento. Então, vamos lá. Opa, o capital dela, ó, capital, 300. Tá? Em um investimento que rende 2% ao mês, opa, tudo bem, vou colocar aqui, vou colocar a taxa aqui, é 2% ao mês, 0,02. Eu não vou explicar mais a história de 2% para 0,02, certo? Ao mês. A juros compostos. Qual é o montante ao final de 3 meses? Então, o tempo aqui, ó, o tempo aqui é 3 meses. Ele quer saber um montante. É só aplicar a fórmula. Vamos lá, aplicar a fórmula. Então, eu tenho que montante é igual ao capital, que é 300, que multiplica 1 mais a taxa, que é 0,02, elevado ao tempo, que é 3. Certo? Então, eu tenho aqui, montante é igual a 300, que é o capital, multiplicado 1 mais 0,02 é 1,02 elevado ao cubo, que dá quanto, pessoal? Alguém tem calculadora aí? 300 que multiplica quanto? 1,02 elevado a 3, ao cubo. Quanto? 1,061,208. 1,061 já dá. 3 dígitos já dá. Então, vezes 1,061. Então, o montante é igual. Faz a conta, 300 vezes 1,061, por favor. 300 vezes 1,061. 318,3. 30. 3, né? 3. Só que é valor, então é 30 centavos. Certo? Então, esse aqui é o montante.
Então, ele aplicou 300 e recebeu, no final de 3 meses, 318,30. Qual é o valor dos juros aqui? Sem fazer conta nenhuma. Quanto foi os juros aqui? Ele aplicou 300 e recebeu 300. 18,30 centavos. Quanto? 18,30 centavos? R$ 8,30. Esse foi os juros. Agora, dá uma olhada. A diferença, vocês vão ver que é pouca. Só que pouca nesse exemplo, tá? Vamos lá, vamos fazer o cálculo dos juros aqui, do montante, usando os juros mesmo. O juros simples. Juros é igual a CIT, lembra? CIT. Então, os juros é igual a capital, que é 300, vezes a taxa, que é 0,02, vezes o tempo, que é 3. Faz a conta para mim aí, quanto é que dá? R$ 18. Olha a diferença, ó. No juros simples, os mesmos dados, o mesmo tempo, mesma taxa, era R$ 18,00 de juros. E aqui nos juros compostos, deu R$ 18,30. Dá para perceber que os juros compostos, juros sobre os juros é maior do que os juros simples, né? Perfeito? Vamos lá para a próxima. Alguma dúvida aqui? Vamos lá para a próxima. Um capital foi aplicado a juros compostos. Ah, juros compostos? Já lembra da fórmula. A juros compostos. A taxa de 20% ao ano. Então, um capital foi juros compostos, tá? A taxa, coloca a taxa aqui, taxa de 20% ao ano, 0,2 ao ano, 20% é 0,2, lembra? Decimal. Durante 3 anos, o tempo é 3 anos. Se decorrido esse período, o montante produzido fosse 864, então o montante aqui é R$ 864. Qual é o capital aplicado? Ele quer saber o capital. Já tenho todos os dados aqui que eu preciso para substituir eles nessa fórmula aqui, para eu poder achar o capital. Como é que a gente faz? Simples. Coloco tudo que tem dentro da fórmula. O montante eu tenho, ó. Montante que é 864, é igual ao capital, que eu não sei o valor, multiplicado por 1, mais a taxa que eu sei que é 0,2, abro parênteses, fecho parênteses, o tempo é 3. Agora é só resolver isso. Como é que a gente resolve? Regrinhas da equação do primeiro grau. Vamos lá, vamos fazer isso. Como é que a gente faz? Primeiro, resolver o que a gente pode resolver. Então, eu tenho 864, que é igual a C, que multiplica 1,2 elevado a 3. Quanto é que dá 1,2 elevado a 3? 1,728. 1,728 vezes C. Certo? Tanto faz, né? Aí o que eu faço? Esse 1,728 está multiplicando C. Eu vou jogar ele para lá, dividindo. Então, eu tenho que C é igual a 864 dividido por 1,728. Essa questão foi muito bem feita, sabe? Foi muito bem feitinha. Faz a conta para vocês vão ver como vai dar um valor redondo. Então, R$ 500. Agora, lembra de uma coisa, ó. O montante é 864, não é? Não é isso? 864 montante. Vou fazer o seguinte, ó. Vamos dizer que eu não sei o montante. Eu sei apenas e tão somente o capital, que é 500. Vamos fazer o cálculo agora? Vamos lá. Montante é igual a capital, que é 500, que multiplica 1 mais a taxa, que é 0,2, elevado a 3.
Montante é igual a 500, que multiplica 1,2 elevado a 3. Quanto é que deu mesmo? 1,2 elevado a 3? 1,728. 728. Faz a conta para mim aqui. R$ 864. Perfeito? Vamos para a próxima. Tá mais tranquilo para vocês entenderem a história, né? Muito legal. Nos cálculos de fórmulas de juros, não só simples como compostos, as questões elas são muito simples, tranquilas de você compreender. Sempre eles dão todos os parâmetros para vocês necessários. No caso de juros compostos, tem que ter um probleminha, tomar cuidado com um probleminha, tá? Quando você tem como é que fala? Quando você tem, por exemplo, ó, tá vendo aqui que esse T aqui, ó, esse T, eu vou colocar em vermelho, peraí. Esse tempo aqui que é exponencial, tá vendo? Exponencial em vermelho, tá vendo? Se por um acaso eu tiver que passar para ele para o outro lado do igual, como é que ele vai? Dividindo. Quando é positivo, quando passa do igual, ele vai negativo. Quando é negativo, depois do igual, ele é positivo. Multiplicação, depois de igual, é divisão. A exponenciação, quando vai para o outro lado, qual é o contrário de exponenciação? Raiz. É a raiz. No caso aqui, ó, raiz quadrada. No caso aqui, por exemplo, 3, aqui é raiz cúbica. E assim por diante. Aqueles telefones de cartão de crédito. Certo? Então, o único cuidado que vocês têm que ter é quando você tiver um T aqui, uma exponenciação, que for passar para o outro lado, tem que saber que aqui vai ser a raiz de T. E tudo que tiver aqui do outro lado vai ficar dentro da raiz. Tá certo? Só isso tem que tomar cuidado. Mas pensando nisso, eu fiz essa questão aí para vocês. Ó. Uma dívida contraída a juros. Veja bem, dívida ou empréstimo, ou compra, ou investimento, é a mesma coisa. Tem capital, tem juros, tá entendendo? Tem montante, tem tempo, tem taxa. A diferença da dívida é que você vai pagar. Quando você investe, você vai receber. A diferença é essa, não precisa inverter o cérebro para fazer entendimento disso. Então, uma dívida contraída a juros compostos, aumenta 50% em 2 meses. Então, o tempo eu sei que é 2 meses. 2 meses. Uma dívida eu não sei qual é a dívida é o capital. Então, o capital eu não sei qual é o capital. Quando lembra da interpretação de texto matemático, quando eu não sei qual é o número, o que eu coloco aqui de incógnita? Eu não sei qual é o valor. X. Capital é X. Então, uma dívida, quer dizer, X, contraída a juros compostos, aumenta 50% em 2 meses. 2 meses eu sei. A taxa, ele quer saber. É a taxa que ele quer saber. Perfeito? E o montante? Porque a minha, como é juros compostos, eu tenho montante, capital, a taxa e o tempo. Falta o montante aqui. O montante é o final dos 2 meses. No final dos 2 meses, a minha dívida aumentou em 50%. Se o meu X equivale a 100%, o meu montante não aumentou 50%? Então, o meu montante, ele aumentou 150% de X. Lembra? D multiplicando X. Como é que eu resolvo isso aqui? Então, eu tenho X vezes 150%. Então, aqui eu posso transformar em 150x dividido por 100. Corta, corta, faça a divisão, isso aqui dá igual a 1,5x. Então, meu montante, ele é 1,5 de x.
O X aqui, o capital é 1x, é 1x. E o montante é 1,5x, é 1x e meio, que não aumentou 50%. Perfeito? Entenderam a lógica aqui? Entendeu, André, a lógica? Vou fazer de novo a lógica rapidamente para você, André. Olha. Entendi. Esse, da onde tirou 150? Veja bem. Quando o total é sempre 100%, né? Então, o X, por exemplo, aqui, ó, ele disse que aumentou 50%. Não aumentou 50%? Sim. Aumentou 50%. Então, se aumentou em 50%, o capital era 100%. Uhum. Se aumentou 50%, o capital virou 150%, né? Ah, 150% de onde? De quem? Do capital. o capital. O capital é quê? É quanto aqui? É X. Então, na É realidade X. aqui, tá? O montante, ó, uma dívida contraída aumenta 50% em 2 meses. Quando aumentou 50% em 2 meses, significa que o montante após esses 2 meses aumentou em 150% o valor do teu capital inicial. O capital inicial era X, 150% de X, lembra a interpretação de texto matemático? Quando tem o D, você multiplica Lembro. X, 150% de X, 150% de X. Isso aqui é 150x dividido por 100. Isso aqui, se eu dividir 150 por 100, vai dar 1,5. 1,5x. Esse aqui é o meu montante, é quanto eu vou receber depois de 2 meses. Aqui, ó. Lembra que ele falou que aumentou Correto. 50% em 2 Tá, meses? entendi. Tá? Então, eu tenho tudo isso aqui. Tendo isso, agora é só substituir na nossa fórmula. Acabou, me show o papo. Vamos lá, com calma agora, porque tem uma diferençazinha no negócio aqui. Então, eu tenho que montante. Quanto é o meu montante? Quanto é o meu montante, pessoal? 1,5x. Então, é 1,5x é igual... Qual é o valor do meu capital? X. X X. que multiplica 1 mais a taxa que eu não sei, então continua a letra I aqui, elevado a T. O T é quanto? 2. 2. Agora, reparem uma coisa, ó. Não tem o X de um lado, não tem o X de outro. O que eu faço quando tem um X de um lado e um X de outro? E está multiplicando. Eu corto. Mas não vou cortar, não. Eu vou fazer certinho, tá? Então, esse X aqui, ó, ele está multiplicando, né? O que tem dentro do parênteses. Ele vai passar dividindo. Então, aqui fica assim, ó, 1,5x sobre, dividido por x, porque esse x aqui veio para baixo, tá? É igual a 1 mais a taxa elevada a 2. Aqui eu faço o quê? Ó? Corto, né? X dividido por x dá 1. Então, eu tenho que 1,5 é igual a 1 mais a taxa elevada ao quadrado. Pronto. Aí nós temos o dilema aqui. Eu tenho aqui um expoente aqui, 2. Eu vou pegar esse expoente e passar para o outro lado do igual. Como é que ele vai para o outro lado do igual? Raiz. Raiz. Então, aqui vai ser raiz quadrada de 1,5 é igual a 1 mais a taxa. Quanto é a raiz quadrada de 1,5, pessoal? Quanto é a raiz quadrada de 1,5? 1,224. Mais um monte de número. Só que é o seguinte, ó, é aproximadamente 1,22, tá? Então, aqui é aproximadamente 1,22. Tanto que você pode, ao invés de igual, você pode colocar aproximado, ó. Então, 1,22 é aproximadamente igual a 1 mais I. Aí que eu faço o 1 aqui,
ele está somando, ele vai falar subtraindo. Então, aqui vira 1,22 menos 1 é igual à taxa. 1,22 menos 1 dá quanto? 0,22 é igual à taxa. Então, a minha taxa é igual a 0,22. Só que, em percentual, quanto é que vale o 0,22? 0,22 em percentual, em percentagem, é quanto? Multiplica por 100, né? Perfeito? Que dá 22%. Essa é a resposta. Qual é a taxa mensal de juros dessa dívida? É 22% ao mês. Aproximadamente. Por que aproximadamente? Porque essa raiz quadrada aqui, ó, que nós calculamos, ela dá aproximadamente 1,22. 1,22, que é 1,22, tá certo? E pode crer que na resposta lá vai estar aproximadamente tanto, aproximadamente tanto, aproximadamente tanto. Tá certo? Bom, para a próxima e última. Parece difícil, mas talvez seja a mais facinha delas. Vinícius, lembra do Vinícius, Silvana? Lembra do Vinícius? Vinícius emprestou R$ 1.000 para quem? Para a Silvana. Vinícius emprestou R$ 1.000 para a Silvana por 3 anos. Tá? Então, eu já sei que o capital aqui é R$ 1.000. Para a Silvana, o tempo eu já sei que é 3 anos. Durante esse período, a taxa de juros compostos aplicada foi de 10% ao ano. Então, a taxa é 10% ao ano, é 0,1 ao ano. Não vou explicar o 10% e transformar para o 0,1, certo? Né? Qual é o montante nesse empréstimo no final de 3 meses? O montante eu não sei. Agora é só substituir. Então, montante é igual ao capital, que é 1.000, multiplicado por 1, que soma a taxa, que é 0,1, elevado a 3. Certo? Então, o montante, para dar tempo para eu fazer uma outra, eu vou calcular aqui. 1.000, que multiplica 1,1 elevado a 3. O montante é igual a 1.000, que multiplica aproximadamente 1,33. 1,33, vou colocar 1,331. 1.000, que é igual a, multiplicando isso aqui, 1.000 vezes 1,331, dá 1.331,00. Essa aqui é a resposta. Onde é que está aqui? Está aqui, ó. Resposta C, 1.331. Facinho, né? Você viu o tempo que eu demorei para fazer? Eu não demorei, acho que 30 segundos para fazer essa conta. Imagina uma prova. Dá para fazer a prova legal, né? E ficar na manha, né? Para o resto das questões, entendeu? Então, vamos para a última aqui. Eu não ia colocar, mas vamos por essa é a última, prometo para vocês que é a última, tá? Porque eu quero mostrar para vocês um negócio dessa aqui, ó. Toda vez que tem uma questão que vai ser dada para vocês e existir uma conta absurdamente grande, o examinador vai colocar a resposta da conta para vocês na questão. Por exemplo, aqui, ó, vamos lá. Ó. Determine os juros compostos gerados por uma aplicação de R$ 4.000. Determine os juros compostos de uma aplicação, né, de R$ 4.000. Então, os juros eu não sei. Eu não sei. E eu sei que o capital aqui, já sei que é 4.000. 4.000. Por um período de 1 ano e meio, antes disso, a taxa de 8% ao mês. Então, já vai pensando, pessoal, já vai pensando. Um período de 1 ano e meio, a taxa é de 1 mês. Então, esse 1 ano e meio tem que transformar em meses. Quanto é o tempo aqui, ó? O tempo agora. 1 ano e meio, quantos meses são? 18. 18 meses. 18 meses. A taxa de 8% ao mês. A taxa é o I, tá? É o I, não é T aqui não, que é I, tá?
a taxa. Ah, professor, que você colocou do lado, eu me confundi. Não interessa. Colocou invertido, não interessa. De quanto? 8%. 0,08 ao mês. Agora vamos calcular. A gente sabe que os juros é igual ao montante menos o capital, certo? A gente sabe disso. Bom, nós temos aqui, vamos calcular aqui, no caso aqui, o montante antes, né? Então, eu tenho que o montante é igual ao capital, que é 4.000, multiplicado por 1, mais a taxa, que é 0,08, elevado a 18. Orra, meu, olha aí o número. Então, eu tenho que montante é igual a 4.000, que multiplica 1,08 elevado à 18ª potência. Agora, repara, numa prova, é impossível você fazer essa conta, concorda? Como é impossível, olha o que o examinador fez aqui, dá uma olhada aqui em cima, olha o que ele fez aqui, ó. Ele já disse para mim aqui, quanto é 1,08 elevado a 18? Dá 3,99. Então, já está pronto aqui. Então, ó, o montante é igual a 4.000 multiplicado por 3,99. Faz a conta para mim, essa aí eu não sei. 4.000 vezes 3,99. 15,960. 15.960. 960. Esse aqui é o montante. Agora, ele não está pedindo montante, ele está pedindo para mim os juros compostos gerados. Qual é os juros compostos? Então, eu sei que os juros, vou apagar aqui, eu sei, isso aqui já está na minha cabeça, que qualquer tipo de juros, seja composto simples e assim por diante, que os juros é igual ao montante menos o capital. Juros aqui é igual ao montante, que é 15.960, menos o capital, que foi 4.000. Então, os juros aqui é igual a quanto? 15 menos 4 dá 11, né? 11.960. Esse aqui é o valor dos meus juros. Letra... Aqui, ó. Letra A. Perfeito, pessoal? Alguma dúvida? Na aula que vem, a gente vai complicar um pouquinho mais. Por quê? Na aula que vem eu vou dar isso para vocês, ó. Taxas equivalentes. Sabe o que é taxa equivalente? Não sei se vocês repararam, todas essas nossas 5 questões que nós fizemos, não teve problema de converter ano para mês, na taxa. A gente converteu o ano, o tempo, para mês, 1 ano e meio para 18 meses. Agora, a taxa, a gente não teve que converter. E quando a gente convertia no juros simples, a gente fazia aquela jogada do K, né? Se é mês e é ano, eu dividia, eu multiplicava por 12. Se é mês e dia, eu dividia e multiplicava por 30. No caso das taxas equivalentes de juros compostos, existe uma fórmula para isso. Não é o mesmo cálculo. Que é o que eu vou passar para vocês na próxima aula. Perfeito? Muito obrigado. Até a próxima aula, se Deus quiser. Tchau, pessoal. Boa noite. Bom descanso. Tchau, Silvana. Tá tudo certinho? Tudo bem? Tudo legal? Tá indo bem? Walter, Tudo tá bem. boa? Beleza, então. Estamos quase finalizando o juro. Depois da taxa equivalente, a gente vai fazer mais alguns exercícios e depois vamos partir para a tabela price, as tabelas, né? Os sistemas de amortização. E aí a gente termina a matemática nossa. E eu vou me concentrar, no finalzinho do curso, na nossa parte de comunicação, na parte de currículos e envio dos currículos. Você reparou? Eu estou dando um tempinho, usando o tempo para matemática, tá? Para a gente, no finalzinho de tudo, quando acabar a matemática, acabar o Excel. O Excel a gente pode passar o ano todo o Excel, se vocês quiserem, mas a gente tem que chegar no final, né? Chegar no final. Aí a gente vai se concentrar bastante na parte de currículos para mandar o currículo de vocês lá para as agências de emprego, tá? Tchau, pessoal. Boa noite. Até mais.